Vamos começar hoje nosso Café com Flor, apresentação da Lisete e depois todo o trabalho do Mário Ceroa. Olá, sou Lisete, presidente da Rio Flor. A gente está dando continuidade nesse período, inclusive, que estamos todos de quarentena, né? A gente está dando continuidade aos nossos encontros, que eram presenciais e hoje eles são online, do nosso Café com Flor, né? O mês passado nós não tivemos, porque nós tivemos uma série de lives, foi uma semana de lives comemorando o dia do terapeuta floral e o aniversário do Dr. Bar. E então, esse Café com Flor, nós estamos trazendo Mário Ceroa, que é o pesquisador dos florais da Pedra Branca. Então, eu vou passar para o Mário poder falar um pouco o que é, como é que é, de onde que vem, e algumas essências importantes desse sistema, e ele vai localizar, inclusive, isso. Mas antes de passar para o Mário, eu queria falar que a Rio Flor, ela continua o trabalho dela, mesmo online, e a gente está finalizando agora, em dezembro, o primeiro módulo do curso de formação de terapeuta floral. No ano que vem estaremos começando o segundo módulo. Nesse momento, ele na plataforma Zoom. O ano que vem a gente não sabe como será, se será presencial ou parte presencial, parte online. E a Glorinha aqui, que apresentou inicialmente, é a coordenadora do curso. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a Rio Flor e procura saber. O curso está muito, muito bom, muito bem organizado. A Rio Flor sempre aí para atender ao terapeuta floral e aos que se interessam pela terapia floral. Mário, pode falar. Olá, boa tarde. Eu sou Mário Ceroa e eu vim hoje aqui quero agradecer a Rio Flor, a gratidão à Rio Flor por poder estar aqui falando do meu trabalho, da minha pesquisa. E hoje vou falar um pouco sobre essa pesquisa, como é que ela se dá, em que lugares ela acontece, né? Esse sistema floral já tem uma casuística, né? Já tem um tempo de que ele está funcionando, de que ele está rodando e ajudando as pessoas, trazendo mais consciência e mais luz à vida das pessoas, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Então eu queria falar um pouco. Hoje vai ser uma palhinha, né, do que vai ser no curso ano que vem, né? No curso de formação da Rio Flor, né? Então hoje estou dando uma palhinha pequenininha sobre essa pesquisa e então eu vou falar um pouco da Pedra Branca, né? O que é? As pessoas pensam que Pedra Branca é uma pedra grande branca e não é isso, né? A Pedra Branca é um conjunto diria que sim, uma cordilheira de montanhas muito altas, né? Que fazem parte da região oeste, da região onde eu vivo, aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? A pesquisa ela vem do Recreio dos Bandeirantes, da região da Pedra Branca, né? E ela se estende entre Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande, vai até Bangu, né? Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, todas essas regiões do entorno, né, que eu estou citando, fazem parte da região da Pedra Branca, né, do Parque Estadual da Pedra Branca, que é o parque, digamos assim, que é um conjunto de maciços, né, de florestas maiores do planeta, urbano, né? Então, assim, nós temos uma relação da mata com esse urbano que está muito próximo. Então, uma das características que, inclusive, eu revi esse domingo, agora que passou, porque no domingo que passou agora eu fui até aonde eu pesquisava, do outro lado da montanha que eu pesquisava, e pude acessar uma mata fechada, né? Então, assim, essa é uma das características, é você estar nessas montanhas e você ver a cidade do seu lado, praticamente, né? Então, assim,
o urbano e a floresta convivem mutuamente ali, né? Quer dizer, existe um apoio, né? Um apoio vibracional forte dessas regiões, né? E vou falar um pouco de cada região que eu pesquiso, né? Porque assim, cada região ela tem um pulsar, né? O que é esse pulsar, né? É a construção de cada região, a característica de cada terreno que é pesquisado, né? A formação que se dá em cada terreno, né? Vai ter uma nota diferente de um para outro, características diferentes. Então, assim, nós temos a Restinga, que é uma região que é quando o mar recuou, né? Então essa região de Restinga, ela um dia foi mar, né? Ela fez parte do fundo do mar. Então é uma região rica em cálcio, muito cálcio por causa das conchas, né? E as vegetações que nascem nessa região de Restinga, elas tendem a se individualizar, né? Eu acredito que isso seja muito devido à parte do cálcio, do excesso de cálcio na parte do terreno da Restinga, né? Então, assim, vamos encontrar algumas flores endêmicas, algumas plantas endêmicas da região, onde eu fiz algumas essências, como aroeira, como a aroeira, e tem uma outra que eu esqueci o nome agora, que não está me vindo. E, e aí você vai ter uma outra parte de rochedos, né, que são os rochedos litorâneos, né, e que tem também uma grande concentração do elemento fogo, do elemento sol, do elemento fogo, e que é uma região assim meio complicada de fazer sintonias, porque é uma região muito quente e com excesso desse calor da luz do sol, né? E aí, seguindo mais adiante, nós temos a área de intermediária, que é a área onde eu pesquiso, onde eu já pesquisei, que é especificamente no morro chamado Morro do Rangel, que é a base dele. Numa das bases dele, eu fiz a pesquisa da Praia Branca, e nesse domingo eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado da base do Morro do Rangel, que é absolutamente nutrido por gotículas de água que vem do mar, né? Então, essa junção, essa conjunção entre esses 4 elementos, né? O fogo, a água, a terra e o ar, criaram uma condição de vida ecologicamente perfeita desse outro lado do morro, da montanha, né? Então, é uma região densa, com mata fechada, né, com flores e com fauna, com animais, com tudo, né? Muito lindo. Eu fiquei muito emocionado quando eu fui nesse domingo visitar essa outra parte da montanha que eu não conhecia, né? E então, assim, mais ou menos, a gente tem a Mata Atlântica, que acompanha o tempo todo, né? A mata que eu me refiro é a Mata Atlântica, e tem também da floresta, né? A pesquisa entrando na floresta, adentrando na floresta, e que também já é uma outra realidade, né, das plantas que vivem nesse ambiente, né, porque é diferente da restinga, porque as plantas na floresta elas se emaranham, né, você tem um conjunto do todo da mata fechada, né, o que é diferente na restinga, né, porque você vê as plantas totalmente individualizadas umas em relação à outra, né? Então, assim, nós vamos tendo referências que dizem respeito posterior à produção das essências, né? Eu hoje separei para falar um pouco de uma fórmula uma fórmula nova do sistema, que é a fórmula de relacionamentos, né? E Lisete, se você quiser fazer alguma pergunta, Glorinha também. Essa forma ela foi construída em cima da possibilidade das pessoas poderem sair de um padrão de reincidência de erros ou de dificuldade dentro das relações humanas, né? Então, ela é uma fórmula que vai trabalhar muito com a abertura emocional, com a amorosidade, né? E
trabalhando a aceitação das diferenças, né? É muito bom quando a gente aceita o outro, quando o outro é parecido com a gente, com o outro pensa parecido com a gente, né? Mas quando o outro pensa diferente ou sente diferente, se coloca de uma forma diferente daquela que a gente espera, já fica mais difícil, né? Então é uma fórmula que vai trabalhar muito a sua harmonia, né? A sua ecologicamente falando, né? Vai trabalhar na sua relação com o todo, né? Como eu me relaciono com as pessoas de uma forma geral, né? Trabalhando essa amorosidade dentro de um centro da sua própria identidade, do seu próprio centramento, do seu eu interno, de você se relacionar a partir desse centramento, né? Mário, nessa fórmula dos relacionamentos, ou de relacionamento, quais foram, você usou cristais também, só flores? Como é que você construiu essa fórmula? Essa é uma fórmula construída com 13 essências, todas de flores. Todas de flores, né? Vou citar algumas essências aqui, como o girassol, a lantana amarela, a lantana lilás, que vai trabalhar com romper padrões de resistência dentro das relações, né? Nós vamos ter o piper, o impatience, né? Que também vai trabalhar com digamos assim, com uma tolerância, né, ao outro, né, com uma receptividade ao outro, né? O piper trabalhando padrões de rigidez que a gente fica mantendo nas relações, né, para não se abrir para o novo, né? E Quaresmira Rosa, que vai trabalhar a amorosidade, a aceitação do outro, né, a compaixão com o outro, né? A Manacá da Serra, que vai trabalhar com esse sentido de nutrição amorosa para com o outro e para com você mesmo, né? E essas são algumas essências que compõem a fórmula, né? Todas essas flores, elas são de locais diferentes ou todas foram pesquisadas na área mais da floresta? Porque Quaresmeira e Manacá são muito da floresta, né? Quaresmeira e Manacá é da floresta, né? Uhum. As outras são de outras áreas. O girassol, por exemplo, o girassol aqui tem muita lantana, né? Aqui assim, a lantana é uma das plantas endêmicas da região. Então a lantana lilás que eu usei e a lantana amarela que vai trabalhar, vai trazer a sua luz para o mundo, né? Eu vou colocar a minha luz para o mundo, né? A lantana amarela que pega num plexo solar. Uhum. Então, elas já fazem parte da área de rochedo, assim como o girassol. Uhum. Tá? Fórmula muito boa e importante para esse momento, né? As dificuldades de relacionamento estão cada vez mais difíceis, né? Então, acho que é uma fórmula muito importante. Glorinha, ia falar? Particularmente, eu senti a necessidade de criar essa fórmula devido às minhas reincidências de dificuldades nas relações humanas. Claro. Né? Basicamente, eu criei pensando exatamente nisso, né? Eu fiquei com uma curiosidade, Mário. Você disse que a parte que você descobriu, que você visitou agora, que é de floresta e a Mata Atlântica, me deu a impressão de que ela tem uma relação de coexistência. E a Restinga não tem essa característica. Não entendi bem a sua pergunta. Você citou 2 locais onde você fez a pesquisa, né? 2 locais diferentes. Você disse que há uma relação e no outro as plantas são individualizadas. Você percebeu essa coexistência, essa coparticipação delas, né? Ou nos 2 ambientes ou só na floresta?
Não, não, é de uma forma geral nos dois ambientes, né? São características diferentes, de regiões diferentes, de formações diferentes. Me parece assim um pouco que as áreas de restinga, assim como o bioma da Caatinga, né? Elas têm uma coisa muito semelhante ao deserto, não é? Sim, sim. Porque o deserto, vamos falar do deserto que pode ter plantas, né? Em geral, as plantas são assim muito separadas uma das outras, porque elas precisam de um espaço para elas continuarem existindo, né? Existe essa característica na restinga também, né? Mas eu Aham, também acredito que é devido à quantidade de cálcio porque quando você caminha no solo da restinga, você vê que são bilhões de conchas ali, né? Então eu acredito que sim, sim, que o cálcio como elemento estruturante do corpo, do nosso corpo, né, que mantém o nosso corpo em pé, estruturado, sim, né? Eu sim, acredito que esse cálcio ele seja responsável em parte por sim. essa individualização das plantas na restinga. Uma outra Uhum. característica que existe é o pouco enraizamento das plantas, devido ao solo arenoso, né? Sim, Então, sim. você não vai ver na restinga uma árvore altíssima, né? Até porque, na primeira tempestade de vento, ou de chuva e vento, elas seriam arrancadas. Então, Claro. você tem uma inteligência ali na restinga de que as árvores, os arbustos, são arbustos, né? Eles não vão ultrapassar uma determinada altura. E isso tem muito a ver com essa voluptuosidade, né? do vento, das tempestades, da própria mudança de maré, das ventanias, né? Então, existe um sistema de proteção, de consciência de proteção dessas plantas em relação ao próprio espaço. E você diria, Mário, que é, as essências da restinga, elas carregam nelas um pouco dessa questão do se individualizar, não é? Opa! Isso aí eu Olha, acho que é super importante, né? olha, nós temos a aroeira, né, que é uma planta endêmica daqui. Você vê a aroeira como se fosse a nossa banana nacional, né? Uma bananeira, né? Então, assim, a aroeira daqui, o floral da aroeira é um floral para você fazer uma contenção energética, né? Para você ter o discernimento do que é seu, do que é do outro, o que você quer, o que você não quer, né? Ela traz uma força nesse sentido de você se individualizar, né? No candomblé, ela é usada como uma erva de limpeza, chamada Sim. de vassourinha, porque eles pegam o ramo, as folhas, para fazer varredura de energia. Você vai batendo ela nos lugares, nos cantos, para você limpar a energia, Uhum. né? Então, a aroeira é uma planta endêmica da restinga e que uma outra característica da planta é que o nome dela é Chinus terebentifolha, porque ela tem a terebentina Trebetina. dentro dela. E a terebentina, ela é um elemento que quimicamente é usado para dissolver coisas, né? Uhum. Especialmente Olha a a tinta óleo. tinta. Tinta Tinta óleo, óleo. tintas, de uma forma geral. E aí você vê o inverso no padrão espiritual, consciencial da flor, que é para trazer a definição ou a redefinição do seu campo de consciência, né? Então, assim, nada é por acaso ali. Sim. Uma coisa muito importante, eu acho, no estudo, né, das plantas exatamente e também levar ao conhecimento das pessoas, né, que cada planta ela tem uma assinatura, ela tem um gesto, ela tem uma maneira de ser que o ser humano vai ser identificado, vai se identificar. Então, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente vê
né? Você vê aí a terebentina que limpa, ela que é endêmica desse lugar, o que ela trabalha, a gente fica pensando que como é importante olhar para cada planta e perceber qual é o gesto dela, o que ela está dizendo para nós e como é que nós estamos refletindo, de alguma maneira, aquilo que aquela planta traz, né? Exatamente. E como vai tocar a sua consciência, né? Como aquilo que toca a sua consciência é aquilo que você precisa em termos de consciência. Perfeito, perfeito. Né? Porque a gente não pode pensar diferente disso, não dá para pensar diferente disso. Verdade. Então, assim, e, por exemplo, a própria lantana lilás, que é totalmente diferente da lantana amarela, né, e que ambas você encontra aqui na mata, aí você já encontra numa mata intermediária, que já não é mais restinga, mas que também não é floresta, e existe uma região intermediária, né, que é esse primeiro lado do Morro do Rangel que eu pesquisei, né? Ele não é uma mata fechada, mas ele também não é mais mata de restinga. É uma área que eu chamo de intermediária. E aí você vê a lantana lilás, com essa cor lilás, que ela vai meio que transmutar as dificuldades que você tem das relações sociais. Ela ajuda você a transmutar as suas dificuldades, as suas resistências em se relacionar com o outro. Mas aí, por outro lado, você tem a lantana amarela, né, que é como se a lantana lilás fosse eu e os outros, e a lantana amarela fosse eu com os outros. Não sei se você percebe a diferença. Então, a lantana amarela ela já tem um disco radial que é totalmente amarelo, né? E ela pega no nosso plexo solar. A gente sabe que as cores estão relacionadas aos chakras, né? Dificilmente uma flor amarela vai deixar de atuar no terceiro chakra. Ela pode atuar em outros chakras, mas ela vai fundamentalmente atuar no terceiro chakra, né? Então você tem a lantana amarela que vai trabalhar essa sua luz para o mundo, que também é uma forma de você se relacionar. Sem luz não é possível, né? Então, quando você vai com a lantana amarela, você vai com essa luminosidade, né? Com essa calorosidade dessa cor amarela, né? Perfeito, Mário. Tá? Mário, fala um pouquinho, porque na sua pesquisa, porque ela é bastante vasta, né? E a gente não tem tempo de falar de tudo, mas na sua pesquisa você tem usado muitos cristais, não é? Ou só o cristal, ou o cristal junto com uma flor. Fala um pouquinho sobre essa... junto com os cristais, porque eu acho que é muito importante também. Dentro do seu sistema é muito importante. Os cristais eles fazem parte do outro módulo, né, do sistema da Pedra Branca, né? Eu inicio a formação com as essências de flores e depois eu vou para as essências de cristais. E muitas das fórmulas da Pedra Branca, como a fórmula de relacionamento, aliás, a fórmula de relacionamento não entra cristal. A fórmula do poder pessoal, a fórmula do renascer, que é uma fórmula que vai trabalhar com a profunda depressão. Eu utilizo o casamento da essência de flor com a essência de cristal. Tem uma outra característica na produção das fórmulas da Pedra Branca, é que muitas das fórmulas que eu produzo são produzidas com fórmulas anteriores. Então, por exemplo, quando eu faço a fórmula do poder pessoal, eu uso a fórmula de autocura na fórmula do poder pessoal, que é uma fórmula feita de olho de tigre e ipê amarelo. Então, é uma característica da produção e da criação das fórmulas dos florais da Pedra Branca, outras fórmulas entrarem para produzirem outras fórmulas. Muito tá? bom. E assim, a gente sabe que o cristal está muito mais próximo etericamente do nosso campo etérico, né? Ele tem uma ressonância, né? Porque quando você começa a olhar para a formação dele, ele vem da terra, ele vem do fundo da terra, né? Eles são seres
muito mais antigos que as próprias flores do planeta Terra. A formação dos cristais ela é muito mais antiga do que a própria chegada do primeiro vegetal no planeta, né? Então a gente tem esse tempo, ele é muito importante, tempo de formação de cada ser, né? Assim como cada lugar, como a Restinga teve um tempo de formação, assim como a floresta teve um tempo e um campo de formação, né? Isso é muito importante, né? Porque é isso que vai forjar, né, as características futuras desses elementos, né? Mas eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, e eu queria relatar. Temos tempo. Eu queria relatar a Temos. uma cliente minha, que eu também trabalho com a terapia floral, e que ela tomou a fórmula de relacionamentos, né? E foi uma coisa muito incrível, foi uma resposta muito emocionante, porque ela tomou a fórmula durante 3 meses, somente a fórmula de relacionamentos, né? E ela passou por 3 estágios bem distintos, né? No primeiro estágio, ela ficou extremamente irritada, né? E começou a entrar em contato com o nível de não aceitação que ela tinha com as coisas, com as pessoas, com aquilo que é diferente daquilo que ela espera que seja, né? Então ela começou a se dar conta também de que ela não tinha tempo para ela, né? A fórmula de relacionamento também trabalha com uma questão de você estar dentro de um tempo e se relacionar com as coisas dentro desse tempo, né? E aí ela começou a ter percepções de que ela não tinha um tempo para ela, para as coisas dela, né? Que trabalhava muito, que tinham 2 crianças dentro de casa, que estava numa pandemia, né? E no segundo momento, quando ela sai desse encontro, desse confronto com a crítica dela, com os ressentimentos que ela tinha com algumas situações, com algumas pessoas, ela começa a acessar uma grande amorosidade, mas uma amorosidade imensa, que era capaz de abarcar todos de uma maneira bastante cheia de compaixão, né? E num terceiro momento que ela final desse ciclo, né, dessa fórmula, ela começou a se dar conta, ela teve um insight profundo de que não adiantava muito ela ter uma postura muito espiritualizada e se relacionar com a espiritualidade de uma forma mais, digamos assim, mais fantástica ou incrível, porque, na verdade, ela era uma pessoa que ela se deu conta de que ela era uma pessoa que ela se omitia em questões sociais. Então, ela começou a perceber que havia uma dicotomia entre essa espiritualidade que ela passava para o mundo e também para ela mesma, né? E a relação de omissão que ela tinha com relação às coisas do mundo, né? E quando ela percebeu isso, ela percebeu os prantos, né? Ela percebeu os seus prantos. Isso foi uma experiência muito importante que ela passou com a fórmula de relacionamentos. Muito forte. Dá para perceber que é uma fórmula que abrange qualquer tipo de relacionamento, então. Desde o relacionamento consigo mesmo, com o outro, exatamente, com o ambiente. Sim. Exato. Bastante. Ela é ecológica. Eu poderia chamar que ela é uma fórmula ecológica. Uhum. Né? Que é a fórmula que, como nós conseguimos ultrapassar determinados embates que todos têm, a humanidade inteira tem, como é que a gente pode ultrapassar isso e encontrar o amor como resposta para isso tudo. Né? Porque eu acho que a gente está precisando disso. Né? Eu acho que na verdade, os florais, de uma maneira geral, eles vão sempre nos levar à consciência do amor, né? Essa é a proposta da terapia floral, essa é a proposta
de cada uma dessas essências, mesmo que elas estejam trabalhando não diretamente a questão do amor, né? Mas algumas são muito especiais nesse sentido, né? Porque essa é uma das maiores necessidades que a gente está vendo hoje, porque o mundo como um todo se polarizou demais, né? A gente separa totalmente, a gente está cada um no seu gueto. É muito Né? provável E você... É muito provável que eu não ganhe nada quando eu discuto com você e eu me mantenho na minha posição ferrenha daquilo que eu acredito. Mas quando eu abro essa comporta para escutar verdadeiramente você e aceitar o que você está dizendo, eu só tenho a ganhar, né? Verdade. Eu acho que a proposta, né, hoje de um relacionamento com você e com o todo e com todos é um trabalho que todos deveríamos estar fazendo, né? Porque não é à toa que estamos todos isolados, não é? Estamos isolados, mas nós vamos voltar ao convívio de todos. Como é que nós vamos voltar a esse convívio? Exatamente. O que nós estamos trazendo de novo e de diferente e melhor? Não é uma reflexão importante. Não é uma coincidência que ela esteja surgindo exatamente nesse momento da pandemia, né? Exatamente. Não é uma coincidência, tá? Não existe coincidência, né? Então, assim, como Verdade. a Glorinha mesmo falou, não é só para a minha relação com uma outra pessoa, é para uma relação da minha forma de me relacionar com tudo. Porque muitas vezes vem um cliente, uma cliente, que quer resolver seus problemas de relacionamento com o seu companheiro, sua companheira, né? Só que esse relacionamento com o companheiro ou companheira está vinculado ao seu relacionamento com você. Lógico. E com o seu relacionamento com todos. Com o todo. Né? Porque com o todo, né? E isso implica numa abertura, não necessariamente aquele relacionamento, mas num relacionamento muito mais amplo e muito mais profundo, que é o que todos deveríamos buscar, né? Porque... E a energia amorosa é que é capaz de fazer isso, né? É capaz de expandir todo esse leque de possibilidades através da energia amorosa. Exatamente. É isso mesmo. O que mais que você quer falar para a gente aí desse sistema tão lindo? Olha, Fala um isso. Mais. Assim, eu, no domingo, eu falei para vocês que eu fui... Oi? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Termina isso que depois eu pergunto. É que a gente falou de amor. A gente falou de amor. E você tem um kit de rosas. Sim. Então, fala do domingo e depois fala das rosas um pouquinho. Não é isso. No domingo eu até falei sobre isso agora no início. Porque, sim, eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse outro lado do Morro do Rangel. Né? É como se você fosse conhecer um outro lado de uma mesma pessoa que você já conhecia e que você não conhecia esse outro lado, né? É mais ou menos isso, assim. Então, eu me senti muito familiarizado com aquele lugar. Eu ganhei um presente, né? Porque eu agora vou dar continuidade de pesquisa desse outro lado. Entendeu? Era só isso que eu queria pontuar. Mas aí você me perguntou do kit de rosa, né? Então, o kit de rosas também é um lado de amor, né? Porque são as oitavas que as rosas vão falando sobre esse amor, né? Através do gesto delas, através da expressão corporal delas, através do aroma que cada uma tem, da cor que cada uma tem, né? Então, assim, são 5 rosas e cada rosa vai tocar num ponto da gente. Né? E quais são Muito bom, Mário. Mário. Oi? Quais são as cores das rosas? Quais são as rosas?
Bom, nós temos a rosa de São Francisco, né, que foi uma rosa, foi uma pesquisa, um momento muito incrível que eu não fiz esse floral na mata, eu fiz esse floral num jardim orgânico de um centro de estudos que eu participava, que eu montei um ambulatório lá, né? Então, nesse primeiro dia de ambulatório que eu fui fazer o ambulatório, a Rosa começou a me chamar lá do jardim, me chamando, uma rosa linda, vermelha. E aí eu fiz o floral da sintonia dessa rosa. E quando eu estava terminando de fazer a sintonia, uma das pessoas do centro de estudos chegou e falou assim: essa rosa nós costumamos levar para São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro aqui da casa, né? E aí eu botei o nome de Rosa de São Francisco e realmente ela tem essa pungência da vida, né, da autocura, né, de você sentir o sangue da vida, né? A Rosa de São Francisco para você vivenciar o sangue da vida, né? E ela ancora você, ela te deixa fortalecido, né? E eu tenho usado a rosa. A minha gatinha ficou adoecida durante esses últimos meses e eu usei a rosa de São Francisco para ela se sentir mais fortalecida, né? Muito bom. Nós temos a rosa carmim, né? Que eu também chamo de rosa púrpura, né? Que é uma rosa que você conhece, né, Lisete? Você já tomou, né? Eu acho que você eu tomei quer falar todas. Um pouquinho dela? Acho que eu tomei todas. Você quer falar um pouquinho da rosa carmim? Pois é, né? Quando eu vi a rosa carmim e para que ela era indicada, eu falei, acho que eu não devia estar tomando a rosa carmim, porque, né, ela é muito efusiva, né? Ela tem uma energia muito... E eu já sou um pouco demais, né? Então, talvez eu não devesse tomar a rosa carmim, né? Mas resolvi experimentar. E foi muito incrível, comigo foi muito incrível. Eu comecei a tomar 2, 3 dias depois, eu senti assim, uma energia de uma alegria, né? Ela me trouxe uma alegria. Eu senti que eu tinha, que minha vontade estava ali, estava colocada, que eu estava plena, que eu estava feliz, eu tinha uma sensação de felicidade dentro de mim, né? Aquela coisa. Isso eu tomei, eu acho que foi no começo, não, foi quando? Nós fizemos o Em Flor. Foi o ano passado, né? Foi o ano passado. Foi antes do Em Flor. Foi antes do Em Flor. Antes do Em Flor. Né? E a gente estava naquele movimento que tinha que fazer o Em Flor, aquilo dá um trabalho danado. Então, apesar da minha energia ser sempre uma energia meio para cima, eu estava ali numa batalha e provavelmente eu estava meio drenada, né? Quando eu tomei, realmente, ela me colocou num lugar de muita plenitude. Foi muito especial. Realmente, essa rosa, para mim, foi muito especial. Eu sempre tenho a sensação, quando eu tomo a rosa carmim, que eu enraizo através dos meus desejos, né? Quanto mais eu entro em contato com os meus desejos, com a exuberância desses desejos, mais eu estou enraizando na terra. Eu sempre tenho essa sensação assim, de que eu também viro meio que uma rosa enraizando na terra, sabe? E aí nós temos a rosa branca. Talvez isso, Mário, só terminando aqui. E talvez isso fosse meio o que estava acontecendo comigo naquele momento em que eu estava sendo muito exigida para uma coisa que é um desejo nosso, né? Um desejo de todos nós, que é aquele encontro se realizasse, que fosse bacana, que ele se concluísse bem. E eu tomei exatamente antes, né? No período em que a gente estava na preparação disso. Então, isso que você falou do desejo ser enraizado, você se sentir pleno para realizar, eu acho que isso aí me deu agora uma certa luz para esse lugar também. Você vai com a determinação de um trem, né? Assim, você vai com toda a assertividade, com esses desejos, com a realização desses desejos, né?
E assim, no prosseguimento, tem a rosa branca, né, que é uma rosa que eu Maravilha. fiz a primeira matriz, e aí quando eu fiz a segunda mesma planta, da mesma roseira, eu fechei mais ainda a conclusão do que era a rosa branca, que também é um floral especialmente para traumas de relacionamentos, né? Era um floral de 7º chakra, de 4º e 7º chakra. Ela trabalha com a purificação, com a elevação e a proteção. Mas ela ajuda muito as pessoas que estão sofrendo dentro de relacionamentos, né? Ou que esses sofrimentos pode já ter acabado e ela continua remoendo esses sofrimentos, ou esses sofrimentos podem estar acontecendo, né? De uma maneira ou de outra, a rosa branca vai mitigando, vai minimizando, vai trabalhando esses traumas de dor, né, de sofrimento dentro da alma, tá? Nós temos a rosa amarela, né, que é uma rosa de prazer, né? Ela é uma rosa que abre amarela, claro, um amarelo claro, mas quando ela fenece totalmente rosa. Olha. Então, ela tem uma mudança, ela pega no nosso segundo chakra, mas ela para no nosso cardíaco, tá? Muito lindo. Então, assim, ela é uma rosa que fala muito da leveza, fala muito dessa criança que precisa estar leve, que precisa estar brincando, que precisa se divertir, né? Ela vai trabalhar com essas noções de leveza, brincadeira, prazer nas coisas simples da vida, né? Muito bom. E por fim, a rosa rosa, que vai trabalhar com um estado de simplicidade e amorosidade dentro do nosso coração, tá? Lindíssimo o kit, né? Muito especial. Muito especial. Muito especial, muito especial. Assim, Mário, não sei, a gente tem tempo aí um pouco mais, se você quiser ainda falar mais alguma coisa, algum outro floral assim que seja muito forte para você dentro do sistema, né? Temos tempo. Eu queria falar um pouco da fórmula do guardião, porque a fórmula do guardião é uma fórmula de proteção espiritual, de redefinição de campo, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, desde março, né? Eu acho que pode ser uma fórmula muito especial, especialmente se você usar com o emergencial da Pedra Branca, tá? Porque é uma fórmula que traz muita força, sabe? Ela redefine teu campo de energia, ela protege você espiritualmente, né? Ela trabalha dentro da sua imunidade, né? Fortalecendo a sua imunidade. Fortalecer a imunidade é fortalecer quem você é, a sua identidade essencial, né? Quando o campo da pessoa alérgica é alérgico, porque a imunidade ou aquilo que é essencial da pessoa está totalmente desavisado do que está entrando. Por isso a pessoa é alérgica, né? Em tese é isso, né? Porque a imunidade não está identificando o que pode entrar e o que não pode entrar. E eu acho que a fórmula do guardião é uma fórmula muito completa que vai trabalhar nos nossos medos, né? Nos medos dessa coisa sombria, né? Desse futuro que a gente não sabe qual é, desse futuro que a humanidade está entrando, né? E cada um vai se conscientizar à sua própria maneira, dentro do seu próprio tempo, que está acontecendo, né? Então, eu acho que é uma fórmula para nos deixar fortalecidos, sabe? Aptos para passar pelas dificuldades e pelos perrengues da vida. Esse foi protegido espiritualmente. Esse é outro floral que eu usei muito e que eu amo de paixão. Além do próprio floral, o spray do guardião. Eu ainda tinha um restinho do spray do guardião, assim, um restinho assim, que eu trouxe aqui para cima, onde eu estou, né? E a minha neta fala assim, ai,
põe em mim. Esse cheirinho é bom demais, não é? Então, assim, é um spray maravilhoso também. Esse momento a gente precisa muito de tudo que nos fortaleça, que nos proteja, que nos abra também. O cuidado, assim, não é fechar, não, é proteger abrindo, né? É proteger abrindo, né? Porque senão a gente fica muito querendo ficar na nossa ostrinha e não quer sair dali e pronto. E ele trabalha muito essa questão do medo. Sabe aquele medo que vai minando a pessoa? Que pode ser medo de algo espiritual que você nem sabe o que é, ou que você às vezes até sabe o que é, medo de uma entidade, medo de ataques psíquicos. Então, assim, toda aquela questão do medo que vai te enfraquecendo, né? E que aí também tem um sentido com a sua imunidade, né? O guardião é maravilhoso para isso, porque ele vai trabalhando o teu fortalecimento, e quando você vê aquelas ameaças todas, que eu diria que espirituais, elas se foram, tá? Então, assim, é um floral também muito bom para medo. Criança com medo de dormir, adultos com medo de ataques espirituais ou forças ocultas que você pressente, mas que você não sabe verbalizar o que seja, né? E é excelente, muito bom. O que mais que você quer dizer? Eu acho que é isso. Acho que a gente já bateu um longo papo, né? E assim, bom. lembrando que ano que vem eu vou estar no curso de formação com os florais da Pedra Branca, e aí a gente pode estender, né, prazerosamente, de uma forma maior, mais ampla, o sistema, né? E agradecer a vocês, agradecer a Glorinha, agradecer a você, Elisete, a Rio Flor, e minha gratidão e meu carinho a todos vocês. Meus irmãos de flores. Isso aí. A gente que é muito bom ter essa contribuição de uma pesquisa aqui do nosso lado, no Rio de Janeiro, né? E você já tem plano de algum curso de formação para o seu sistema? Está aberto. Quem quiser fazer o curso de formação, é só entrar em contato comigo. Nós temos eu tenho o Facebook e Florais da Pedra Branca, Instagram, @florais_pedra_branca, tá? E é só fazer contato que a gente monta um curso. Perfeito. Vamos pedir, porque que seja colocado aí também, né, o seu contato, né, para que as pessoas assistindo elas possam ter acesso direto ao contato, né? Quero agradecer muito a você, Mário. Pode falar, Glorinha. Qualquer dúvida também pode usar os meios de comunicação da Rio Flor, né, que nós encaminhamos. Claro, com certeza. É isso. Agradecer a Glorinha, que está sempre aí disponível aqui com a plataforma. Ela que dirige esse carro para nós, né? Então, sempre disponível aí. E agradecer ao Mário ter se disponibilizado, vir falar aqui para nós. Acho que é sempre muito proveitoso, para mim é uma alegria muito grande. Eu conheço o Mário há muitos anos, ele é um irmão para mim, na verdade. E eu fico muito feliz de ver esse sistema crescendo e se ampliando e trazendo tudo isso que os florais eles trazem para nós. E desejando assim que nós possamos sempre, utilizando também os florais, que a gente possa crescer, basicamente crescer em amor, porque é isso que a gente está precisando. É isso, basicamente é isso, né? Se você conseguiu isso, você já conseguiu muita coisa. Né? Verdade. Tá?
Gratidão a todos. Eu agradeço a todos vocês. Um beijo imenso para vocês. Um beijo. Beijo. E agradecer as pessoas que estão aqui nos assistindo e que são para quem a gente faz isso, né? É verdade, então, é verdade. É porque hoje a gente está gravando, né? A todos. Ok. Um beijo grande. Beijo. Um beijo. Tchau. Beijo, Glorinha. Beijo, Glorinha. Beijo. Tchau, gente.